Capítulo 121. A razão pela qual as mesmas jogadas foram capazes de ter êxito com Seak Ingui, foi porque Yun-che tinha trabalhado por dias consecutivos para abrir suas profundas entradas naquela época, exaustando sua estamina no meio da noite até que ele ficasse extremamente frágil. Depois de tudo, eles eram legitimamente um casal em nome. Não importa o quão cruel e pura como já de Seak Ingui era, ela não podia aguentar ter Yun-che continuando a dormir no chão. E Yun-che também estava lá clamando que preferia morrer do que deixar uma mulher dormir no chão, o que então resultou nele dividindo a cama e travesseiro com Seak Ingui. Embora nada aconteceu. Porém para Lan Xueru, era evidente que as mesmas jogadas tiveram sucesso muito mais fácil. Depois de tudo, Lan Xueru era mais velha que Yun-che por 2 anos em idade, e ela sempre tinha tratado Yun-che subconscientemente como se ela estivesse olhando para um irmão mais novo. Além disso, com a personalidade suave e gentil de Lan Xueru que era completamente diferente da frieza de Seak Ingui, como ela suportaria ter Yun-che, que tinha colocado sua própria segurança completamente de lado para salvá-la múltiplas vezes, dormir no chão gelado. Portanto, o resultado lógico era: Lan Xueru dormiu de um lado e Yun-che do outro, e eles estavam divididos no meio por um longo cobertor que tinha sido enrolado por Lan Xueru. Seu corpo não deve passar desse cobertor, ou então. Lan Xueru tinha um rosto sério, mas seu rosto avisando não fez Yun-che sentir nenhuma dissuasão. Ao contrário, era uma visão prazerosa dele ver. A irmã sênior não acredita em mim. Yun-che riu e deitou-se. Ele murmurou suavemente para ele mesmo, porém. Se a irmã sênior vier secretamente para o meu lado. O que devo fazer? Devo fugir, ou devo fingir que não sei de nada disso? Lan Xueru ficou irritada por um momento. Agindo como se ela não tivesse ouvido ele, deitou-se do lado dela, encarando a parte de dentro. As luzes foram extinguidas, e o quarto se tornou preto piche. Com o silêncio, embora Lan Xueru tinha seus olhos fechados, ela não pôde cair no sono por um longo tempo. Suas batidas cardíacas estavam acelerando incontrolavelmente, para a extensão que ela quase podia ouvir o som de seus próprios batimentos cardíacos. Pensando na época de encontrando e conhecendo Yun-che, ela não podia negar que ela sempre esteve atraída e comovida por ele durante todo esse tempo. E hoje à noite, ela atualmente estava dormindo na mesma cama que ele. Dormindo na mesma cama. Ela descobriu que dentro de seu coração havia somente inquietude e tensão, e ainda nenhum traço de medo ou rejeição. Isso a fez sentir um vago sentimento de perigo, e ainda ela era incapaz de resistir ou limpar aquele sentimento. Ela atualmente estava dormindo com outro homem na mesma cama. Isso era o que ela mesma propôs voluntariamente, e ainda era precisamente por causa disso, isso a fez sentir o quanto inacreditável essa situação era. Por causa dela, essa era uma cena que ela simplesmente nunca teria imaginado. Ela começou a imaginar, se fosse a mesma cena, e ainda Yun-che tivesse sido substituído por outro alguém, ela também faria o mesmo por generosidade e compaixão. Ela pensou por um longo tempo enquanto ela pensava em muitas pessoas. A conclusão que sempre chegava era: ela definitivamente não faria. Será que estou confiando muito nele? Provavelmente. Depois de tudo, ele nem mesmo hesitou em usar sua própria vida para me proteger, e ele foi tão generoso e corajoso, certamente, ele não faria nada para me ofender nessa situação, certo? Enquanto os pensamentos de Lan Xueru estavam um turbilhão, ela ouviu o som de Yun-che respirando ao lado de seu ouvido. Parecia que ele já tinha caído no sono. A ansiedade de Lan Xueru desapareceu imediatamente. Mas inexplicavelmente, também havia um traço de um sentimento de vazio inexplicável. Seu coração tinha quase se acalmado por completo e uma onda de fadiga a lavou. Não muito tempo depois, ela estava imersa em seus sonhos. Aquela noite, Lan Xueru inicialmente tinha esperado passar por dificuldades para cair no sono durante toda a noite. Entretanto, ela não pensou que cairia no sono tão rapidamente, e até mesmo ser capaz de dormir tão pacificamente.
Em seus sonhos, ela tinha um sentimento vago dela mesma emergindo gradualmente em um abraço caloroso. Esse tipo de calor fez seu coração se tornar bastante pacífico, muito calmo, isso fez-a desejar se aproximar disso, de abraçar esse sentimento caloroso. Somente até que ela abraçou firmemente esse calor, ela finalmente se satisfez e afundou mais fundo em seus sonhos. Ela não acordou durante a noite como ela fazia antes, ou ela teve algum pesadelo. No dia seguinte, quando Lanchoeiro acordou, os raios de luzes que encontraram seus olhos já estavam bem intensos. Quando a visão dela foi de nublada para clara, seu olhar subconscientemente parou em Yunche, e viu os olhos de Yunche que pareciam estarem rindo olhando de primeira. Irmã Sênior, bom dia. Lanchoeiro subconscientemente se preparou para responder, mas quando ela abriu seus lábios, o que saiu foi um grito agudo alarmado. Seus dois braços atualmente estavam abraçando firmemente a parte de cima do corpo dele, até mesmo seus seios flexíveis estavam pressionados contra seu peito. Sua longa e macia perna estava enrolada em volta da cintura dele, enquanto todo seu corpo estava pressionado contra o dele sem nenhum sinal de brecha. Todo o ser de Lanchoeiro, como se eletrocutada, saltou se afastando do corpo de Yunche. Em pânico, ela arrumou seu cabelo levemente desordenado e roupas. Seu coração batia como um cervo chocado, e seu rosto corou de vermelho como o pôr do sol. Irmã Sênior, você não parece ter nenhum senso de segurança quando dorme. Existe algo que você tem medo? Yunche perguntou enquanto olhava nos olhos dela. Não? Lanchoeiro de uma maneira despreparada e frustrada. Ela se lembrava vagamente daquele calor inexplicável em seus sonhos que a trouxe um sentimento de paz, agora ela também tinha entendido completamente, que esse tipo de sentimento caloroso vinha de Yunche. E ainda, seu subconsciente desejou por esse tipo de sentimento, e a guiou voluntariamente a se mover continuamente mais perto para abraçá-lo. Yunche tinha acordado há muito tempo atrás, mas manteve-se quieto e manteve sua posição original até Lanchoeiro acordar. Lanchoeiro o abraçando por vontade própria não fez sentir-se atraído, mas ao invés disso, o fez sentir um fraco tipo de pena e melancolia. Foi porque tal posição de dormir, provava que sob sua aparência calorosa e gentil, atualmente existia escondido inúmeras preocupações e até mesmo medos, apenas, ele não sabia com o que ela estava preocupada e tinha medo. Yunche sentou-se, então estendeu suas mãos repentinamente e segurou a mão direita de Lanchoeiro que era tão macia quanto a neve. Sinceramente, ele disse, Irmã Sênior, embora eu não sei sua identidade, ou conheço sua família, e ainda mais não sei pelo que você está passando. Mas como eu disse antes, desde que eu esteja ao lado da Irmã Sênior, eu usarei toda a minha força para proteger a Irmã Sênior e nunca permitirei novamente que a Irmã Sênior receba nenhum dano. Com sua mão sendo repentinamente segurada por um homem de uma maneira tão duvidosa, enquanto suas palavras suaves também viajavam para os ouvidos dela, a Lanchoeiro que nunca tinha passado por essas experiências ficou muda conforme sua mente deu um branco completamente. Apenas depois de deixar sua mão ser segurada por um longo tempo, ela finalmente reagiu como se tivesse acabado de acordar do mundo dos sonhos, ela apressadamente afastou sua mão e com uma aparência em pânico, pulou para fora da cama. Você já tem uma esposa. Deixando para trás uma linha que nem mesmo ela sabia de onde tinha vindo, Lanchoeiro correu rapidamente para fora. Aquela linda figura claramente continha um sentimento de fugir apressadamente. Depois de Lanchoeiro correr, Yunche balançou sua cabeça e sorriu. Ele então colocou sua mão no queixo, e falou para si mesmo, parece que eu estava enganado. Suas ações definitivamente mostraram que ela não está profundamente apaixonada por mim, mas tem apenas um tipo de impressão favorável que até ela mesma não entende totalmente. Mas por que ela me trataria daquela maneira como anteriormente? Para a extensão de não hesitar em correr o risco enorme de ir para a filial da seita Cial, me salvar sozinha. Sob a atmosfera que subitamente tinha se tornado estranha e duvidosa, os dois continuaram suas jornadas para o Império Vento Azul.
Mas quando a noite caiu, bem quando eles estavam procurando por um hotel para ficarem pela segunda vez, esse hotel também tinha somente um quarto sobrando. E como o primeiro, esse hotel também declarou que eles eram o único hotel nas centenas de quilômetros em volta. Se eles escolhessem ficar, então eles ficariam. Se não, então a única opção era dormir nas ruas. Yunche e Lanchueru podiam apenas extremamente sem esperanças ficarem em um único quarto novamente. E quando já havia uma primeira vez, a segunda vez seria muito mais natural. Os dois novamente dormiram na mesma cama, e o meio ainda continuava dividido por um cobertor enrolado. E ainda na manhã do segundo dia, Lanchueru se viu quase na mesma situação que a do dia anterior. O cobertor foi atirado para quem sabe onde, todo seu corpo abraçado em Yunche como um polvo, e segurava extremamente firme. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Cada vez que eles chegavam nos hotéis, como se eles tivessem discutido um com o outro, nem a mais e nem a menos, havia sempre um exato quarto sobrando. Isso fez Lanchueru ter um sentimento muito estranho. Com a segunda e terceira vez, a quarta vez e a quinta vez foi ainda mais natural. E durante esses dias, cada vez que Lanchueru acordava, a vista que ela via seria sempre ela se abraçando firmemente em Yunche. Mesmo quando ela constantemente se lembrava antes de cair no sono, continuava o mesmo quando acordava. E além do mais, ela estava abraçando ele mais forte e mais forte com cada dia passando. Depois de passarem esses poucos dias dividindo a cama, mesmo a última lasca de sua rejeição subconsciente depois de tal degrau de contato físico com Yunche, desapareceu silenciosamente. E no sexto dia, quando eles encontraram um hotel, Yunche bateu forte no balcão com sua mão e disse abertamente: "Hoteleiro, me dê um quarto." Lanchueru apenas abriu seus lábios, então abaixou sua cabeça, não dizendo nenhuma palavra de rejeição. Se Lanchueru tivesse acompanhando outro homem numa jornada, sem mencionar dividir a mesma cama, seria impossível para ela deixar até mesmo seus dedos serem tocados pela outra pessoa. Mas quando encontrando um veterano como Yunche com 2 vidas de experiência e uma aparência juvenil, sem mencionar 18 anos de idade, mesmo se ela tivesse 28 anos de idade, ela ainda cairia silenciosamente dessa maneira. Mesmo sem ela mesma estar ciente disso. Cidade Imperial Vento Azul, ou capital do Império Vento Azul, ficava localizada nas regiões centro-norte do Império Vento Azul, e também era a maior cidade do Império Vento Azul. Sua área era mais de 30 vezes o tamanho da cidade Lua Nova. No centro morto da cidade imperial, ficava o pináculo de autoridade no Império Vento Azul, o Palácio Imperial. 40 quilômetros direto ao norte da localização do Palácio Imperial ficava o maior profundo palácio do Império Vento Azul, o Profundo Palácio Vento Azul. A história do Profundo Palácio Vento Azul alcançava milhares de anos. Estabelecido pela família imperial Vento Azul, ele era a localização usada pela família real para cultivar praticantes do profundo avançados. Além do mais, ele era um lugar sagrado que inúmeros jovens praticantes sonhavam alcançar. O interior do profundo Palácio Vento Azul era dividido em 3 níveis: Palácio Externo, Palácio do Meio, e Palácio Interno. Se alguém fosse capaz de entrar no Palácio do Meio, e quisesse servir a família imperial, ele definitivamente seria grandemente valorizado pela família imperial. Se uma pessoa entrasse no exército, o ponto de partida seria comandante de primeiro nível de 1000 homens. Mas para um praticante que podia entrar no palácio interno, ele receberia a maior atenção da família imperial, receberia recursos extremamente excelentes em adição às melhores condições durante sua estada no profundo Palácio Vento Azul. Qualquer crescimento seus dentro do profundo Palácio Vento Azul receberia a maior atenção da família imperial. Antes de saírem do profundo Palácio Vento Azul, uma pessoa receberia um convite para se juntar à família imperial pela iniciativa da própria família imperial. Uma vez que alguém se junte à família imperial, ter uma alta posição era apenas secundário, a parte mais importante era que toda a sua família se banharia em riqueza e glória por causa disso. Até mesmo as galinhas e os cachorros se tornariam realeza.
Como resultado, ser capaz de entrar no palácio interno do profundo Palácio Vento Azul era o sonho de quem sabe quantos jovens praticantes, e podia até mesmo ser dito que era a esperança mais extravagante. Porém, o profundo Palácio Vento Azul era depois de tudo, o maior profundo palácio do Império Vento Azul, sem mencionar o palácio interno, mesmo as condições para entrar no palácio externo, que era o padrão mais baixo, também eram extremamente assustadoras. Era o suficiente para eliminar 90% dos praticantes que esperavam entrar no profundo Palácio Vento Azul. Eles podiam apenas recorrer para a segunda escolha, entrar nos profundos palácios estabelecidos pela família imperial em cidades menores.